Alô, candidato, tudo bem? Guilherme Ribeiro, do Currículos que Vendem. Aqui é o Moacir Júnior e sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje a gente decidiu focar num assunto muito interessante e importante para você que está procurando um emprego ou uma recolocação. Nós vamos falar de 8 erros que são simples e comuns de serem evitados, que muitas vezes te eliminam do processo seletivo. Nós vamos discorrer um pouco sobre eles e também falar algumas maneiras de se evitar. Então fica aí, dá uma curtida no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e acompanhe o nosso blog, que tem muito conteúdo rico. É verdade, e como esse vai ser um vídeo rápido, vamos direto para o primeiro erro. Evite adjetivos batidos. Moacir, o que é um adjetivo batido no processo seletivo? Cara, é bem simples, é aquela coisinha que a gente encontra em todos os currículos. Em vez da pessoa falar o que ela faz diferente, como ela é diferente, ela fala o que ele imagina que o entrevistador quer ouvir. Então, o que interessa, na verdade, é saber o que você faz de diferente, o que te destaca dos outros candidatos. Então, vamos tentar mostrar no currículo o que você faz de diferente, o que faz você, como você vai impactar positivamente a empresa, como você vai conseguir entregar resultado com as suas características. Nada de frases batidas, até porque isso vai estar em todos os currículos. É óbvio que a pessoa vai colocar que ela é organizada, que ela é isso, que ela é aquilo, mas será que é mesmo? Nós escrevemos aquele outro artigo há pouco tempo falando exatamente sobre isso. As mentirinhas que a pessoa coloca no currículo, o empregador contrata a pessoa por aquele currículo perfeito, vamos dizer assim, e logo... É o currículo político, né? Você fala, rapaz, essa aqui é uma campanha muito boa, muito interessante. É verdade. E logo, dentro de 1, 2, 3 meses, durante o contrato de experiência mesmo, você já percebe que a pessoa é uma coisa e aquele currículo é outra. Então, obviamente, essa pessoa não vai ser efetivada na empresa. Ela não vai passar do período de experiência. Então, a regra aqui é, evite adjetivos batidos. Pessoal, para resumir, todo mundo vai colocar essas informações. Se ela não vai te diferenciar, se é um adjetivo comum, ela não vai somar para você. Então você tem que pensar, esse adjetivo vai somar para mim? Esse adjetivo vai fazer com que o recrutador encontre algo positivo em mim? Se a resposta é não, ou até mesmo talvez, você tira. A dica é essa. Se não, ou talvez, você tira do seu processo. Isso nos traz para o segundo tópico. Cuidado com os dados pessoais. Explica pra gente. Pessoal, a gente fez um artigo que explica justamente qual que é a estrutura ideal do currículo. Vamos deixar aqui nos comentários, tá? Dá uma olhada, mas basicamente, dados pessoais é obrigatório. O problema é que alguns candidatos colocam dados pessoais demais. Nome do pai, nome da mãe, cidade de nascimento, são itens que não vão te ajudar no processo. E, inclusive, podem trazer estranheza para o recrutador. Ele pode pensar, por que ele colocou o nome do pai? Será que ele acha que esse nome vai ajudar? Por que ele colocou a cidade de nascimento? Então evite colocar dados demais. A contrapartida, Júnior, é que colocar dados de menos também é ruim. Basicamente, o segredo é nome, idade. Quando a gente fala de idade, toma cuidado. Sempre atualize o seu currículo. Se você colocou ele no banco de dados há 3 anos, já está na hora de atualizar. E-mail e telefone são dados de contatos que vão ajudar o recrutador a chegar até você. Repetindo, nome, idade, telefone, e-mail e endereço residencial. Eu acabei esquecendo, mas esse também é muito importante, porque a empresa pode querer que você more em determinado local. Então essas 5 informações são cruciais. Júnior, quando a gente fala de e-mail, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem alguns candidatos que tem aqueles e-mail antigos, é marcelo.skate@email.com. Você tem que evitar isso. Crie um e-mail profissional. O ideal é que seja nome e sobrenome. Moacir.Pereira, Guilherme.Ribeiro e assim vai. Claro, hoje em dia os bancos de e-mails estão lotados. Talvez você não vai achar. Inverte, acha algum nome que seja profissional. Evite nomes infantis e aqueles nomes que você criou no BOL há 10, 15 anos atrás. Legal. Pessoal, esse foi o segundo erro. Tome cuidado com os dados pessoais e vamos direto para o terceiro. Esqueça as frases clichês. Júnior, explica um pouco mais para o pessoal poder entender o que é isso. Pessoal, aquelas frasezinhas marcantes como fazer a empresa crescer, ser o melhor profissional para a empresa crescer, encontrar a felicidade com os objetivos da empresa, ser o melhor profissional para atender os objetivos da empresa. Não é mais relevante. O mercado está mudando. Hoje as pessoas querem criar um ambiente onde você possa ser feliz para você ficar mais tempo, ajudar a empresa a crescer e a empresa alcançar os seus objetivos com isso. Então, seja transparente, esquece. O primeiro tópico já começou a falar um pouquinho disso. Esquece essas coisinhas marcadas. Fala de verdade por que é que você está lá. É o que interessa, na verdade, é o que vai te diferenciar dos outros candidatos.
É muito importante, candidato, você especificar e quantificar os seus feitos, as suas realizações. Um analista de marketing, por exemplo, faria como? Bom, vamos pensar. Como eu vou quantificar uma realização feita? Melhorei, pelas minhas campanhas de Facebook Ads, 17% a conversão dos leads. Isso é uma ótima maneira de você mostrar do que você é capaz. Em uma frase, o recrutador que sabe do que você está falando vai dizer: poxa, o que esse cara fez para conseguir? Estou curioso, quero conversar com ele. Quantifique o máximo os seus resultados. Especifique. Por quê? Você imagina o quanto esse cara teve que fazer para aumentar essa taxa de conversão. E é essa ideia que o recrutador tem que olhar no seu currículo. É isso que ele tem que pensar. O que esse cara que está aqui pode trazer para mim? E seja objetivo. Um tópico, uma coisa sucinta, bem objetiva, porque como nós já falamos várias e várias vezes, o recrutador não tem tempo, ele vai passar o olho no seu currículo, se interessar ele vai ler com calma, senão, no máximo 6 segundos é o tempo que ele vai investir para ler o que você criou. É muito importante o que você acabou de falar, porque em média, isso é uma pesquisa, o recrutador, em 6 segundos, ele tem que identificar pontos relevantes do seu currículo. Gente, ele tem uma pilha de currículos para ler. Se o seu currículo não chamar a atenção dele em 6, em 10 segundos, você vai para a lista do fora. Você está fora do processo seletivo. Então você tem que destacar essas informações. Destaque o que é relevante. Aumentei uma taxa de conversão, trabalho com Google Ads, trabalho com Facebook Ads e assim vai. Isso para o analista de marketing. Agora você deve pensar no seu caso. Outro erro muito comum é colocar um objetivo muito amplo. Eu desejo ser analista financeiro, de marketing, estoquista. Pessoal, isso dá requinte de desespero. O recrutador não vai ficar seguro de te contratar. Se você vai se candidatar para mais de uma vaga, faça vários currículos com objetivos diferentes. Não dê armas para o recrutador te eliminar. Fazendo isso, colocando estou à disposição da empresa, o recrutador vai ficar com medo de te contratar. Estou à disposição, você pode fazer tudo. Se você faz tudo, você não faz nada. Nós já falamos da síndrome do pato. Você tem que ser bom em alguma coisa, se destacar em alguma coisa. A multidisciplinaridade é uma coisa importante, mas cada vez mais o mercado precisa de especialistas. Quando a empresa vai contratar, ela está precisando de um vendedor, de um analista financeiro, de um CEO, de um motorista, de um especialista em alguma coisa. A multidisciplinaridade, os conhecimentos amplos de mercado, de inglês, de técnicas de comunicação e várias outras coisas que você pode se aprimorar são muito importantes. Mas no final do dia, quando ela abre uma vaga, a empresa espera receber um candidato com as características daquela vaga. Então, quando o Guilherme fala, não coloque um currículo só para todas as vagas, ele está falando para você ser específico. Aquele entrevistador, quando ele está procurando, aquele hunter, quando ele está lendo o seu currículo, ele procura um candidato específico para uma vaga específica. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, é uma das bases do nosso curso, do nosso treinamento, falar para vocês, ensinar para vocês como fazer esse trabalho cada vez mais detalhado, de você especificar para a empresa, adaptar o seu currículo para aquela empresa específica, para aquele cargo específico. Dessa forma, a sua assertividade vai aumentar em muitas e muitas vezes. É exatamente isso, Moacir. A vaga foi escrita para um candidato ideal, para um currículo ideal, e não um currículo que pretende fazer tudo. Seja específico para cada vaga. Pega as experiências que mais encaixem nela. Esse é o segredo e essa é a maneira de você aumentar suas chances de contratação. Legal. Isso nos traz ao quarto erro. Fique atento aos erros de português e demais línguas. Imagine que você fez o currículo ideal, o currículo perfeito para aquela vaga. Não pode ser perfeito, mas o currículo mais próximo da perfeição para aquela vaga e você cometeu um erro gramatical ou um erro de ortografia. As suas chances acabaram de diminuir ou você pode ter sido eliminado. Toma muito cuidado. Pede para o amigo rever, pede para a sua família reler. Espera um dia, depois que você já fez o currículo, lê novamente. Nisso, candidato, você não pode falhar. O seu currículo não pode conter erros de português. E quando falamos de multinacionais, trainee, estágio, empresas que estão localizadas em outros países, você vai fatalmente falar do inglês. Ou inglês, espanhol, alemão, japonês, chinês, que seja. Tome muito cuidado se você falar que tem conhecimento nesse idioma e cometer algum erro. Conhecimento avançado de inglês. O intermediário em espanhol. Pessoal, tome muito cuidado. Quando você coloca intermediário em espanhol, todo mundo também está colocando. Será que você realmente fez um curso de espanhol? Será que você já teve uma vivência, já fez algumas viagens em espanhol? Você pode até ser chamado para entrevista, só que o recrutador pode querer conversar com você nessa língua. Então não coloque o intermediário em espanhol, evite. Você vai ser chamado naquilo que você é bom. E não porque você abre as espanholas um tiquito.
Por exemplo, eu nem sei se eu falei certo. Pessoal, tome muito cuidado. O inglês e o espanhol têm uma origem muito próxima, é uma língua latina. Então, você pode achar que você fala, mas tenha muito cuidado. Se você não tem certeza, nunca passou por um curso, evite. Eu vou repetir. Você vai ser contratado por suas habilidades e características, e não porque você fala um pouco de espanhol. O que ele está falando não serve só para o espanhol, ele está usando o exemplo do espanhol, mas é para inglês, japonês, alemão, qualquer outra língua. Não deixe o entrevistador te pegar mentindo. Talvez você seja desclassificado da sua entrevista por causa de uma mentirinha que talvez não seja tão relevante na vaga que você vai ocupar. Você colocou apenas para cumprir tabela e está mentindo, foi pego mentindo, foi desclassificado. Mais do que isso, quando a gente fala para cuidar os erros de português, parece uma coisa meio frescurinha, meio chatinha. Não é. É porque se você não tem atenção para fazer uma folha de papel, um currículo, dificilmente alguém acredita que você vai conseguir ter atenção e se dedicar o suficiente para um trabalho. Uma folhinha tem que funcionar para qualquer um. Candidato, não deixe que o erro de português te elimine do processo. Nesse caso, peça ajuda. Peça ajuda ao seu tio, seu pai, seu irmão, sua mãe, ou sua professora e professor de português do ensino médio. Peça uma revisão, eles vão te ajudar. Então, nessa hora, que é uma hora muito importante na sua carreira, peça ajuda, alguém vai revisar. E aí a gente vai para o quinto tópico, que é não pule etapas e nem deixe espaço em branco no seu currículo. A ansiedade é uma das coisas que mais pode matar suas chances de ser contratado. Então, às vezes, o candidato chega na entrevista e começa a soltar muita informação. Normalmente, a entrevista é conduzida por um entrevistador treinado, mesmo que não seja o chefe, o patrão, o proprietário da micro ou pequena empresa, ele sabe fazer uma entrevista, ele sabe o que ele quer saber de você. Ele já viu o seu currículo, ele já tem uma noção mais ou menos do porquê você está lá, e agora ele quer aparar as arestas, ele quer te conhecer um pouco melhor. Então deixa que ele conduza. Não pula etapa, não sai falando da família, não sai detalhando informações demais. Responde a informação que ele perguntou. Se você tiver dúvidas sobre o que responder, pergunta. Olha, você está me perguntando do meu último emprego. Você prefere que eu explique melhor a parte técnica que eu fazia ou a parte comportamental? É muito interessante isso, essa dica. Pergunta para o entrevistador. Transforme num diálogo e não num monólogo. Talvez, fazendo essa pergunta, ele vai te dar uma dica do que ele quer saber de você. E outra coisa, muitos candidatos colocam pretensão salarial no início do currículo. O recrutador, o hunter, mal viu o seu currículo, mal sabe o que você é capaz e você já pulou uma etapa. Lá no começo já falou, minha pretensão salarial é tanto. Você vai ser eliminado. Se nos 3 primeiros segundos o avaliador já vê que para você é mais importante o salário do que todo o resto, você vai ser eliminado. Ele não conseguiu saber de suas características e suas habilidades e você já falou do salário. Então é um erro também que você não pode fazer. Não pule essa etapa. Nós temos um artigo que monta toda uma estrutura, é uma estrutura de pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa com recrutadores, com empresas, qual é o padrão mais aceito. Não é perfeito, não existe fórmula mágica para currículos, mas é uma estrutura que é mais aceita pelos candidatos. E lembrando que essa não é só a nossa opinião. Existem diversos modelos no mercado que são aceitáveis e todos seguem uma lógica similar. Tem pequenas variações entre eles, mas seguem uma lógica similar. Então, não tenta reinventar a roda nessa altura do campeonato. Vamos fazer o que já está comprovado que está funcionando. Existem algumas sacadas, algumas diferenças que você pode usar e a gente ensina a maioria delas aqui, pelo menos todas as que a gente conhece. Agora aproveita, mas não pula etapa. Coloca as informações necessárias, principalmente se você está usando os artifícios do site de emprego online. Ali é muito importante que você preencha todos os campos, porque você pode ser desclassificado por um simples CEP. E é exatamente isso. Sempre você está buscando pessoas que moram em determinada região e você não preencheu o CEP ou preencheu de forma errada, você pode ser desclassificado. Então toma muito cuidado, não faz com pressa. Na hora de fazer um currículo, senta, pega uma hora que você estiver tranquilo para fazer, senta com calma e resolve com a maior dedicação possível, para que tudo dê certo. Preencha todos os campos e faça tudo o que tem que fazer, para que você tenha sucesso. E Moacir, você já fez diversas entrevistas. Quando você se deparava com muitos espaços em brancos entre as experiências, o que isso transparecia para você? Tudo depende da vaga. Se é para um estagiário, talvez os espaços em brancos não importem tanto. Talvez eu queira saber mais sobre o perfil do candidato. Mas normalmente isso representa despreparo, desqualificação para preparar um currículo. Pessoal, a gente sabe que vocês não foram treinados para isso. Vocês não foram treinados para fazer um currículo. É para isso que a gente está aqui. A gente vai trazer muito conteúdo gratuito para vocês de como fazer isso de forma organizada, funcional e que tenta vender você da melhor maneira possível. Muito bom, Júnior. Esteja preparado para responder os espaços em brancos. Talvez você estava fazendo um curso,
Talvez foi um ano sabático, você teve experiências. Se você for perguntado, esteja preparado para responder esses espaços em brancos. Legal. E isso nos traz para o próximo tópico, que é colocar os pontos em destaque no currículo. Essa aqui é uma dica bem rápida. O que você quer que o recrutador veja? Essas informações precisam estar em destaque. Se é analista de marketing e você quer demonstrar que você é bom em conversão, deixa estrategicamente em um local onde vai ser visto. Lembra dos 6 segundos. Coloca na primeira experiência. Coloca no primeiro resultado. Tudo que você quiser que ele veja, você precisa destacar. Pense no seu currículo, olhe para ele, imagine-se como recrutador, faça o exercício da empatia, se coloque no lugar do avaliador, fala, o que eu quero que ele veja? Pensa, olha para o seu currículo, olha para o papel. Você consegue enxergar os pontos-chave rapidamente? Se não, é hora de refazer e mudar as posições das coisas. Fala um pouquinho pra gente sobre o penúltimo erro que o pessoal comete nos títulos dos currículos. Candidato, essa dica é aquela dica rápida, mas que pode fazer diferença entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro. Cuidado com o título do e-mail que você vai mandar para a empresa. Cuidado com o título do documento. Talvez você baixou da internet e documentos da internet pode ter vários números, 1, 2, XW. Quem é 1, 2, XW? Segue a dica. Nome, sobrenome e a vaga que você está pleiteando. Isso vai ajudar o banco de dados, seja humano ou computadorizado, a encontrar você. Essa é uma dica simples, mas que, de novo, pode fazer você ficar em primeiro lugar e não em segundo. Acaba sendo um complemento da dica anterior. Você precisa entender como funcionam os sistemas online, os sistemas de banco de dados. É muita informação, a coisa tem que estar organizada para facilitar que o seu currículo seja encontrado. Nos e-mails, imagina um headhunter, quantas dezenas, centenas ou milhares de e-mails recebe no dia. Precisa estar claro quem é você, para qual vaga você está se candidatando, quiçá para qual empresa, se for para uma empresa de recrutamento. E aqui, pessoal, vem a última dica. Atente-se às datas presentes no seu currículo. Júnior, fala um pouco sobre esse assunto que às vezes não é explorado, mas que também é um erro comum que pode diminuir sua chance de contratação. A informação que for colocar tem que ter começo, tem que ter fim claro. Não deixe dúvidas na cabeça do entrevistador. Eu acho que essa é uma coisa que pouca gente fala e que faz toda a diferença. Eu mesmo já peguei vários currículos assim, e o que aconteceu? Acidentou, parou de trabalhar, foi demitido e não quis falar. Inclusive, uma coisa muito interessante, muitas pessoas ocultam propositalmente essa informação. Isso não é bom, gera dúvida, deixa o entrevistador com uma pulga atrás da orelha. Isso é péssimo para você. Pessoal, que mês você entrou na empresa? Janeiro de 2019, saí em março de 2019. Você vai ter que explicar. Talvez você pode pensar, não vou colocar, o cara vai entender. Ele não vai entender. Vai gerar dúvida, e dúvida gera descontentamento, e descontentamento gera você eliminado do processo. Então, todas as datas têm que estar precisas. Início e fim. Nós já falamos sobre os 8 erros comuns que as pessoas cometem na hora de montar um currículo. E agora, para você que é recém-formado ou está se formando, temos uma dica extra. Essa dica é muito importante, é muito valiosa para quem está querendo o primeiro emprego. Você está recém-formado ou está se formando e pode bater aquela dúvida, será que eu coloco aquela experiência acadêmica, aquele projeto acadêmico que eu fiz? A resposta provavelmente é sim. Se ela é relevante para aquela vaga e você usou alguma técnica, alguma ferramenta para aquela vaga, coloque. Quando eu estava procurando meu primeiro emprego, recém-formado, essas dicas me ajudaram muito. Por quê? Como eu fiz projeto acadêmico durante toda a faculdade, eu tinha algumas técnicas que poderiam ser utilizadas para algumas vagas. O recrutador vai avaliar positivamente isso. Apesar de você não ter experiência prática que você vai precisar usar, você utilizou técnicas e ferramentas que serão necessárias para a vaga. Então a resposta é sim. Coloca as experiências acadêmicas que são relevantes para essa vaga. Essa dica é muito importante para quem está procurando o primeiro emprego. Eu acredito que é isso, tá? Procuramos e vamos continuar trazendo muito conteúdo de qualidade. Vamos falar de currículos, entrevistas, posturas, como se destacar no trabalho. Se você acha isso interessante, curte o nosso canal, dá um joinha, aperte no sininho, clique no sininho para você receber nossas notificações. E não deixe de comentar aí embaixo. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão de temas para a gente gravar, comenta aí embaixo. Então é isso, pessoal. Guilherme, valeu, até a próxima.